Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos para louvar e exaltar o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando esta programação, este vídeo, para a glória, para a honra do Senhor. Desde já pedimos você, meu amigo, meu irmão, que nos ajude a fazer com que esse canal venha a crescer. Faça sua inscrição no canal. Entre aí no link, se inscreva, curta, faça seu comentário, para que a palavra de Deus possa espalhar, expandir por toda a face da terra. Desde já agradeço todos que já se inscreveram e aqueles que também estarão fazendo suas inscrições. Deus abençoe você, Deus abençoe você, meu amigo, meu irmão. É muito bom estarmos louvando, estarmos exaltando o Senhor nosso Deus. Santo, santo é o seu nome. Só ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Meu querido cunhado Geraldo Magalhães, minha irmã Nilza Magalhães, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui interagindo com vocês. Estamos aqui, meus irmãos, nos preparando para esse momento tão importante, aonde nós estamos cumprindo, através dessa ferramenta das redes sociais, o mandado do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: ide por todo mundo, né? Pregai o evangelho a toda criatura. Gostaríamos de agradecer a todos vocês, nosso irmão querido, nosso amigo, irmão Joselito Cosmo. Seja bem-vindo, meu irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Também nosso irmão Gilmar Maceno. A paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Gilmar Maceno, homem de Deus, abençoado, né? Deus abençoe você, toda a sua família. Estamos também interagindo também nesse momento com o nosso irmão João Francisco Amorim, nosso evangelista. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês aí, irmão João, irmã Dani, e todos aí em seu lar, em sua casa, em sua família, meu irmão. Sejam bem-vindos. Vamos estar nessa noite falando sobre mais um tema muito importante para as nossas vidas, para que possamos nos edificar mais e mais na santa palavra de Deus. Vamos estar falando sobre o dom de línguas, como entender o dom de línguas, né? Vamos estar falando sobre esse assunto, que é um assunto que tem sido assim muito polemizado nos nossos dias, né? Um assunto de muitos debates. Vamos estar falando e vamos estar pedindo ao nosso Deus que venha cada vez mais abrir nossas mentes, nosso entendimento, para que possamos compreender cada vez mais a santa palavra de Deus. Amém? Vamos estar fazendo oração nesse instante, meus irmãos, entrando na presença do Senhor. Vamos estar rogando a Ele que nos guie mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós entregamos, ó Deus, essa programação, entregamos, ó Deus, esse vídeo em Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor mais uma vez, ó Deus, nos guie, nos sustente, para que o Teu nome, ó Deus, cada vez mais venha a ser louvado, exaltado e engrandecido. Pai, te entregamos, ó Deus, todos os Teus filhos, irmãos e irmãs que têm participado conosco, Pai. Abençoe cada vida, sustenta, proteja, guarda. Ó Deus, todos os nossos irmãos aqui do Brasil, irmãos e amigos de outros países, outras nações, meus sobrinhos aí na França, meus sobrinhos aí em Portugal. Deus abençoe cada vida, Pai. Também te entregamos nossa irmã Gracinha ali em Jiquié, meu Deus,
Que o Senhor possa abençoar essa vida que sempre, ó Deus, tem buscado a tua palavra, Pai. Abençoe nossa irmã Tereza, nosso irmão Manuel, todos os nossos irmãos aí em Jiquié, todos os nossos irmãos em Conquista. Abençoa, Pai, todo o teu povo, Senhor. Eu oro agradecido em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós vamos estar louvando a Deus nesse instante com um hino, né? Adorador. Nada pode calar o adorador. Não é verdade, meus irmãos? Nada pode calar. O adorador tem que estar sempre adorando, né? Sempre exaltando ao Senhor Jesus, sob quaisquer circunstâncias. Devemos estar adorando, devemos estar louvando, né? Então vamos estar louvando a Ele com esse hino. Santo, santo é teu nome, Jesus. Glórias, aleluias ao teu nome. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, sim, Deus me formou. Ele poderá nos ser voz do coração. Louve ao Senhor, meus irmãos. Louve a Deus, irmã Cida Moraes, irmã Lana Moraes, irmão André. A paz do Senhor, meus irmãos. Nada pode calar um adorador. Adoremos ao Senhor Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. O Deus que me quer. Venham todas as respostas, mas de uma coisa sei, de toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sou, um adorador. Que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sou. Louvemos ao Senhor, adoremos ao Senhor. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória, meus irmãos. Te adora, Senhor. Santo, santo é teu nome, Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Nossa força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador.
Adorar é o que sou, um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem adorar é o que sou. Louvemos ao Senhor, meus irmãos, que contenham a voz de quem te adora, Senhor, de quem te adora, voz de quem te adora, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Louvado e exaltado seja o teu nome, né, meus irmãos? O nosso Deus, o nosso Pai, Ele é digno de toda a honra, toda a glória, né? Por isso que devemos estar sempre louvando, exaltando o seu santo e poderoso nome, né? Deus abençoe você, meu irmão, meu amigo. Deus abençoe todos os irmãos brasileiros, irmãos de outras nações que estão conosco, acompanhando esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês que daqui a mais uns dias eu vou estar fazendo o lançamento de um livro. E eu vou, por causa das circunstâncias, né, estar lançando esse livro aqui com vocês, tá bom? Através deste canal, desta ferramenta tão importante, tá bom? Nós já temos aí uma irmã, nossa irmã Cida Moraes, que já fez o pedido de um, né? Então você que tiver interesse também, né, possa estar aí falando, possa estar aí mostrando o seu desejo, seu interesse, né? O título do livro é Você Entende o que lê? O título do livro, né? Entendes tu o que lês? Esse livro é baseado no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, tá bom? Uma pergunta que Filipe fez para um viajante, né? Ele estava lendo a palavra de Deus e o apóstolo Filipe perguntou para ele: entendes tu que lês? Então, baseado nesse versículo, nós fizemos o tema do livro. O livro já está pronto, né? Breve vou estar assim enviando para a gráfica para estar assim pegando algumas cópias, alguma quantidade, né? E está passando para vocês. Então, se vocês tiverem interesse, né, de adquirir, vá aí falando, tá bom? Deus abençoe todos vocês, né? Nós temos também nossa irmã Tânia, minha sobrinha querida. Seja bem-vinda, Tânia, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você aí na França. Baiana francesa, né? Mistura de baiano com francês, né, baiana? Deus abençoe, né, todos vocês, né, meus irmãos que estão conosco nesse momento, né? Nós vamos colocar o hino mais uma vez e depois estaremos entrando na reflexão da palavra de Deus nessa noite. Louve ao Senhor, meus irmãos. Nada pode calar um adorador, né? Não deixe que essas circunstâncias, esses momentos, venham te calar. Louve a Deus, leia a palavra de Deus, busque ao Senhor, né? Que ele diz que todo aquele que o buscar o achará, né? Busque ao Senhor. Louve a Ele, adore a Ele.
Louvemos ao Senhor, meus irmãos. Adoremos ao Senhor. Santo, santo é teu nome, Jesus. Esse hino, meus irmãos, é um hino bíblico, né? Um hino de adoração, de louvor, de exaltação ao nosso Senhor. Não tem nada do homem aí, né? Tudo para o nosso Senhor. Tudo para o nosso Deus, né? Adoremos ao Senhor. Adoremos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Vamos, Joselito. Adore ao Senhor, Joselito. Santo, santo é teu nome, Jesus. De toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sou. Um adorador. Não existem prisões. Te adora, Senhor. Louvemos ao Senhor, meus irmãos. Teu nome, Jesus. Nada pode calar um adorador, meus irmãos. Nada pode calar, né, meus irmãos? Estamos aqui nos braços fortes, poderosos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Meus irmãos, nessa noite estaremos meditando em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você tiver com a palavra de Deus em suas mãos, por favor, abra Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estaremos meditando sobre
o verdadeiro dom de línguas. Vamos estar falando sobre esse tema, né? Nessa noite, Atos capítulo 2. Amém? Vamos estar lendo, né? A palavra de Deus diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens? Que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, e que somos nascidos, partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como recém-convertidos à fé judaica, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas eles falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam admirados, dizendo uns para os outros: o que significa isto? O que significa isto? Então, meus irmãos, nós vamos estar, né, falando sobre o dom de línguas, né? E aqui, meus irmãos, queremos estar dando assim uma introdução, falando o que significa a palavra Pentecostes, né? Porque a palavra de Deus nos diz que os discípulos estavam ali reunidos no dia de Pentecostes. O que significa a palavra Pentecostes, né? Existem muitos religiosos, muitas pessoas que se intitulam pentecostais por causa deste evento que aconteceu ali no livro de Atos dos Apóstolos. Muitos se intitulam pentecostais sem saber o significado dessa palavra. A palavra penta, meus irmãos, Pentecostes, ela vem de uma festa que acontecia ali em Jerusalém, na época dos discípulos, festa que no Antigo Testamento eles chamavam de festa da colheita, festa das primícias. E no Novo Testamento eles começaram a chamar de Pentecostes, que era uma festa feita 50 dias depois da colheita. A palavra penta, 5, costes, colheita. Então era uma festa judaica, feita 50 dias depois da colheita. Aí eu pergunto para você que se intitula pentecostal: você é judeu? Você nasceu em Israel? Você nasceu em Jerusalém? Você participa dessa festa? Como é que você pode dizer que é pentecostal se você
não nasceu lá em Jerusalém, se você não nasceu em Israel, se você não participa dessa festa. Então, meus irmãos, existem muitos títulos aí que as pessoas costumam colocar sobre si, né? Como pentecostais, existe também grupos chamados carismáticos, outros grupos chamados reformados. E quando as pessoas me perguntam de qual grupo você é, qual grupo você pertence, e aí eu respondo: eu sou um simples servo de Jesus. Esse é o título bíblico que nós devemos usar, meus irmãos. Somos simples servos de Jesus. Não existe coisa melhor, né? Do que dizermos somos simples servos do Senhor Jesus Cristo. Não é isso? E aí, meus irmãos, uns começam a humilhar, desprezar, criticar o outro. O que é pentecostal critica quem não é, né? O que é reformado critica o pentecostal, o tradicional, o carismático e assim por diante, né? E nós não devemos fazer isso, meus irmãos. Nós somos servos de Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o Senhor e nós somos seus servos. Filhos que foram separados para lhe servir, para lhe adorar, né? Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz aqui, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, assim que aconteceu ali o cumprimento da festa, diz a palavra de Deus que os discípulos estavam reunidos, todos os discípulos, cerca de 120 discípulos, estavam reunidos, diz a palavra de Deus, concordemente. Nós devemos, meus irmãos, nos reunir, não simplesmente nos reunir, mas nos reunir concordemente, nos reunir de acordo. Devemos estar de acordo, né? Porque a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então nós devemos nos reunir com outros irmãos que têm a mesma fé em Cristo, no Cristo verdadeiro. E ali estavam os discípulos reunidos. E diz a palavra de Deus que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Veio ali sobre eles um som veemente, um som forte, né? Encheu toda a casa em que eles estavam reunidos. E diz aqui a palavra de Deus que foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Quero chamar bem a atenção de você, meu amigo, meu irmão, para essa frase, para essa palavra, né? Línguas repartidas como que de fogo. O que significa isso, né? Será que desceu sobre a igreja, os apóstolos? Será que desceu fogo sobre eles? Nós sabemos o que é que o fogo faz, né, meus irmãos? O fogo queima. O fogo destrói. Será que desceu fogo mesmo sobre eles? A palavra de Deus nos diz aqui, línguas repartidas parecendo com um formato, uma aparência de fogo. Se você ler a palavra de Deus também em São Lucas, logo no início ali do Evangelho de São Lucas, nos narra ali o escritor sobre o nascimento de Jesus, e depois fala que Jesus foi até o Jordão para ser batizado por João Batista. E diz a palavra de Deus que quando Jesus estava sendo batizado, meus irmãos, desceu sobre Jesus uma pomba. Diz a palavra de Deus que desceu um vulto, parecendo uma pomba, como uma pomba.
E aí muitas pessoas interpretam como uma pomba, parecendo uma pomba. Muitas pessoas dizem, desceu uma pomba sobre Jesus. Mas não desceu uma pomba sobre Jesus. Porque, meus irmãos, Deus, o nosso Pai, Ele é o Criador. E uma pomba é uma ave. Quem desceu sobre Jesus foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Criador. Nós não podemos dizer que desceu uma ave, uma pomba sobre Jesus. Dizer que foi uma pomba, não. Desceu na aparência, parecendo uma pomba, mas não foi uma pomba, só uma aparência. Assim como esse fogo que desceu sobre os servos de Deus ali no Pentecostes, ali onde eles estavam reunidos, né? 50 dias depois da colheita, diz a palavra de Deus que desceram sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Então, meu irmão, cuidado. Não diga, não peça que Deus derrame fogo sobre você. Fogo na palavra de Deus, meus irmãos, tem símbolo de juízo, de julgamento. A palavra de Deus diz que os ímpios serão lançados no lago de fogo. Não peça a Deus que jogue fogo, que derrame fogo sobre você, meu irmão. Tenha cuidado, porque fogo é símbolo de juízo. E aí a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que aquelas línguas parecendo fogo pousaram sobre cada um dos discípulos, que eram cerca de 120, e eles foram cheios do Espírito Santo. Os discípulos ali foram cheios do Espírito Santo. Por que isso? Porque, meus irmãos, ali naquele dia, naquela hora, estava cumprindo a profecia do profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 28. Depois você leia, que a palavra de Deus diz, derramarei nos últimos dias o meu Espírito sobre toda a carne. Então ali estava cumprindo essa promessa, a promessa de Joel 2:28. E ali os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Ali, naquela hora, naquele dia, naquele momento, essa profecia se cumpriu. E eles começaram a falar, preste bem atenção no texto, né? Eles começaram a falar em outras línguas. E a palavra aqui, meus irmãos, grega, outras línguas, significa idiomas. Idiomas conhecidos, idiomas que existiam naquela época. Então eles começaram a falar idiomas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E aí a palavra de Deus nos diz que em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Por que a palavra de Deus diz isso? Porque, meus irmãos, no ano 70, segundo a história, Nero, ele incendiou Roma, né? E pôs a culpa nos judeus. E ele invadiu Jerusalém com seus exércitos e destruiu o templo, destruiu tudo que tinha ali para cumprir uma profecia que dizia não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Nero, o imperador romano, invadiu Jerusalém e provocou a maior catástrofe em Jerusalém. E aí diz a palavra de Deus que muitos judeus fugiram para outras nações. Mas no dia do Pentecostes, no dia dessa festa, eles se reuniram. Eles foram até lá participar dessa festa que eles já estavam vivendo em paz, né? E aí eles retornaram para participar dessa festa. E diz a palavra de Deus que estavam ali pessoas de várias nações, estavam ouvindo ali os discípulos falando. E aí eles falaram o seguinte, né? Ajuntou-se uma grande multidão e estava confusa porque cada um os entendia em sua própria língua.
Eles ficaram confusos, aquelas pessoas que vieram de fora, de outras nações, eles ficaram confusos, porque eles estavam entendendo o que os discípulos falavam na sua própria língua, no seu próprio idioma, de onde eles vieram, de onde eles nasceram. Uns nasceram lá, outros foram para lá, depois retornaram e aprenderam a língua ali daquele lugar. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus diz: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: eles não são galileus? Esses homens são galileus. O que significa galileus? Significa pessoas simples. Eram pessoas simples ali da nação de Israel. Galileus eram pessoas bem simples, pessoas sem instrução, pessoas que não tinham muita cultura, muita instrução, muita condição social. E aí eles disseram: eles são galileus, eles são pessoas simples, eles são pessoas sem cultura. Como é que eles estão falando no nosso próprio idioma? Como é que eles estão falando no nosso próprio idioma? E ali nós vemos o poder de Deus, a glória de Deus sendo manifesta ali, naquele dia, naquele lugar, entre todas aquelas pessoas, meus irmãos. E aí a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, vocês podem contar aí, fazer um cálculo na sua Bíblia. Estavam ali reunidos naquela festa 16 nações. A palavra de Deus diz: partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, Cirene, forasteiros romanos. Estavam todos ali, 16 nações, ouvindo aqueles homens falando no seu próprio idioma. Que coisa linda, né, meus irmãos? Que coisa maravilhosa, né? O Espírito Santo desce ali sobre os discípulos. O poder do Espírito Santo de Deus, o poder do nosso Deus desce ali sobre os discípulos. E ali, meus irmãos, estava a palavra de Deus cumprindo. Várias profecias se cumprindo ali. Onde a palavra de Deus nos diz que por boca de outras nações falarei a vocês, e mesmo assim vocês não crerão. Estava se cumprindo essa profecia. Por boca de outras nações falarei a vocês, e mesmo assim vocês não crerão. E aí, meus irmãos, nós vemos a palavra de Deus se cumprindo ali naquele dia. Os discípulos falando em seu idioma. Qual era o idioma deles? Eles falavam o hebraico. Os discípulos eram judeus, hebreus, e hebreus falam hebraico. Eles falavam na língua deles. E Deus traduzia, Deus interpretava, o Espírito Santo traduzia e interpretava para todos aqueles povos, aqueles irmãos que estavam ali, e eles entenderam a palavra de Deus. Eles entenderam, meus irmãos, o que é que estava sendo falado ali. E aí, meus irmãos, vem a pergunta: é assim que tem acontecido nos nossos dias? É assim que você tem visto aí nas religiões, em muitas igrejas, aonde muitos se intitulam carismáticos, reformados, pentecostais e outros títulos? É assim que tem acontecido. Nós temos visto pessoas que dizem que têm o dom de falar línguas, e ali eles começam a falar e ninguém entende. Nós temos conosco um irmão que ele sempre participa conosco aqui nas lives, pastor Emerson. Parece que ele não está hoje aqui conosco. Ele me contou um fato, meus irmãos, ele mora aí em São Paulo, e ele me contou um fato, eu vou aqui estar compartilhando com vocês. Ele disse que um pastor amigo dele foi ser consagrado para ser pastor
de uma igreja, que eu não vou falar o nome aqui dessa igreja, e uma exigência daquela denominação, daquela igreja, é que o pastor fale em línguas estranhas, como eles falam lá, né? Eles usam esse título, línguas estranhas. E aí, o pastor foi reprovado 2 vezes, porque ele foi ali naquele exame, e quando chegou a hora, eles perguntaram, você fala em línguas? E ele não falou língua nenhuma. E 2 vezes ele foi reprovado. Aí ele foi para casa triste. Aí ele encontrou um outro pastor e disse assim, olha meu amigo, na hora que eles perguntarem se você fala em línguas estranhas, você enrola a sua língua e começa a falar umas palavras sem nexo, umas palavras desconexas. Comece a falar. E eles vão dizer glória a Deus, aleluia, e você vai ser aprovado. Invente lá umas palavras. E assim aconteceu, meus irmãos. Na terceira reunião, no terceiro exame, aquele candidato ao ministério pastoral, nosso pastor Emerson me contou, né? Que quando perguntaram para ele, você fala em línguas estranhas? Ele começou falando palavras desconexas, palavras sem sentidos, palavras que não têm sentido, que ninguém entende. Por mais que a pessoa seja sábia, não entendia. Ele inventou palavras, inventou sílabas sem nexo e começou a falar. E aqueles pastores que estavam examinando ele começaram a gritar glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E ele foi consagrado a pastor daquela denominação. Que coisa triste, né, meus irmãos? Como é que as pessoas brincam com as coisas de Deus? Ao mesmo tempo que isso é brincadeira, a palavra de Deus também chama de blasfêmia. As pessoas que agem assim estão blasfemando do Espírito Santo de Deus, dizendo que estão falando línguas. E essa língua, meus amados, meus irmãos, que foi falada aqui, em Jerusalém, no dia da festa, da colheita chamada Pentecostes, essa língua foi idiomas de 16 nações. Os apóstolos falaram e todos entenderam. Eles disseram, como é que eles falam e nós, cada um de nós, entende na língua que nós somos nascidos? Então, meus irmãos, o que é que nós podemos dizer? Que língua é essa que é falada nesses dias? É a língua do Pentecostes? É a língua do Espírito Santo? Com certeza não é, meus irmãos. Porque a língua do Espírito Santo, o nosso Deus, a Bíblia nos diz, o nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus não é Deus de confusão. E aí muitas pessoas, meus irmãos, para justificar essa blasfêmia, essa heresia, para justificar, eles dizem assim, nós falamos as línguas dos anjos. O idioma que nós estamos falando, a língua que nós estamos falando, é a língua dos anjos. Porque lá, em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo, ministrando à igreja de Corinto, ele disse assim, ainda que eu falasse as línguas dos anjos e dos homens, sem amor, eu nada seria. Paulo não disse que ele falava língua de anjos. Ele disse ainda. Essa palavra ainda no português, ela é conhecida como hipérbole. Paulo fez ali uma hipérbole. Paulo usou a linguagem do exagero para se comunicar com aquelas pessoas que estavam brincando com o Espírito Santo, como muitos estão brincando com o Espírito Santo hoje. Paulo, que era um homem muito culto, muito sábio, ele usou essa técnica. Ele disse, ainda que eu fale
as línguas dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. E, meus irmãos, a Bíblia nos prova que a língua que essas pessoas falam não é língua de anjos, coisa nenhuma. Porque você pode abrir sua Bíblia em Gênesis. Eu vou dar os textos e depois você confere aí. Gênesis capítulo 16, versículos do 9 ao 12. Você também pode ler Gênesis 18, de 1 a 10. Gênesis 19, de 1 e 2. Gênesis 21, 17. Você pode ler Gênesis 22, 11. Números 22, versos de 26 a 35. Você pode ler Juízes 13, do versículo 2 ao versículo 25. Você pode ler Isaías 6, do 1 ao 3. Daniel, capítulo 9, verso 21. Você pode ler Lucas 1, verso 30 e 31. Você pode ler Lucas 3, do 9 ao 14. Atos, capítulo 1, do 10 ao 11. Você pode ler Apocalipse, capítulo 8, verso 13. Em todas essas passagens, em todos esses textos, os anjos falaram. Os anjos se comunicaram com os servos de Deus. Em todos esses textos que eu citei, você pode comparar aí, meus irmãos. Os anjos se comunicaram. Eles se comunicaram, diz a palavra de Deus, com a primeira comunicação dos anjos foi com uma serva de Abraão chamada Agar. Diz a palavra lá em Gênesis. Depois, os anjos também se comunicaram com Abraão. Os anjos se comunicaram, diz a palavra de Deus, meus irmãos, com Balaão, com Isaías. Todas essas passagens com Daniel. Diz a palavra de Deus que todas as vezes que os anjos vieram à terra, eles falaram a língua da nação. Eles falaram o idioma daquela pessoa que eles estavam indo visitar. Deus não é Deus de confusão, meus irmãos. Como está acontecendo hoje aí nas igrejas, né? Que as pessoas começam a falar e ninguém entende, e quando você vai perguntar, eles dizem, eu estou falando língua dos anjos. Mas quando o anjo Gabriel apareceu a Maria e disse, salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, de ti nascerá o Salvador Jesus Cristo. O anjo falou em hebraico, o anjo falou no idioma de Maria, e Maria entendeu claramente. Ela disse, como pode ser isso? Como pode ser isso? Esse anjo vinha falar que eu, uma moça solteira, jovem, vou ter um filho? Ela entendeu, meus irmãos. A dúvida dela foi em relação a ela ser moça, virgem, gerar. E não ao idioma do anjo, porque ela entendeu claramente. O anjo disse, tu terás um filho. E ela disse, como pode ser isso? Eu sou virgem, nunca deitei com homem nenhum. Como é que eu posso engravidar? Como é que eu posso dar luz? E aí o anjo disse para ela, o menino que há de nascer de ti é fruto, é obra do Espírito Santo. Então, meus irmãos, essa língua que está sendo falada aí, dizendo que é língua do Pentecoste, que é língua dos anjos, que é língua do Espírito Santo, não é coisa nenhuma, meus irmãos. Não é coisa nenhuma, porque a Bíblia é bem clara. O nosso Deus não é Deus de confusão. Se Deus, meus irmãos, ele tem poder de fazer um homem entrar na barriga de um peixe, como foi o caso de Jonas, ele não tem poder para fazer com que um brasileiro fale em francês? Ele não tem poder para fazer um brasileiro falar na língua de Portugal? Ele não tem poder para fazer com que um brasileiro fale em espanhol, um brasileiro fale em japonês, em inglês? Deus, ele nos dá esse poder, meus irmãos, porque Deus não é Deus de confusão. Então você leia todos esses textos aí que eu citei e você verá que os anjos vieram à terra e eles falaram em hebraico.
Eles falaram a língua das pessoas que eles estavam indo visitar, a língua das pessoas que eles estavam indo levar uma mensagem. E eu quero dar outro exemplo aqui para vocês, de irmãos nossos que foram cheios do Espírito Santo e não falaram essas línguas que eles dizem aí. Nós vemos em Êxodo capítulo 31, Êxodo 31, Bezael. 1 Samuel 10, Saul. Juízes 6:34, Gibeão. Juízes 15:14, Sansão. Lucas 1:35, Maria. Lucas 3:22, Jesus Cristo. Lucas 1:67, João Batista. Atos 2:37 a 47, os 3.000 convertidos. Atos 6, verso 5, Estevão. Atos 8:17, os samaritanos. E Atos 6, de 1 a 7, os 7 diáconos. Todos esses, meus irmãos, foram cheios do Espírito Santo. E nenhum desses falou nessas línguas que muitos religiosos dizem que se você não falar em línguas, você não é uma pessoa especial. Você é uma pessoa pequena. Você não é uma pessoa que possa ser bem recebido no meio deles. Eles querem forçar, fazer com que todas as pessoas que estão ali falem uma língua, como foi o caso do pastor que eu contei o fato aqui, que foi obrigado a mentir para ser aceito na sua denominação. Então, meus irmãos, todos esses que eu citei aqui, desde Bezael, em Êxodo 31, até os 7 diáconos, em Atos 6, de 1 a 7, todos estes foram cheios do Espírito Santo. João Batista foi cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, desde o ventre de sua mãe. E em nenhum momento ele falou línguas estranhas. E aí, essas pessoas, esses religiosos dizem, se você não falar em línguas estranhas, você não é batizado com o Espírito Santo. E a palavra de Deus desmente, porque a palavra de Deus diz lá em Atos, capítulo 1, verso 13. Atos não, Efésios 1, 13. A palavra de Deus diz assim, tendo crido em Jesus Cristo, vocês serão cheios do Espírito Santo da promessa. Quando a gente crê, meus irmãos, nós somos cheios. Deus nos enche do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo vem sobre a tua vida, sobre a minha vida, no momento da nossa conversão. Por isso que nós, meus irmãos, somos selados. Selado quer dizer, estamos preparados para servir a Cristo, como também para partir naquela hora para a eternidade. Quando você se entrega a Jesus, quando você se converte. Então, meus irmãos, se você lê na Bíblia, existem 3 listas de dons. Existem 3 listas de dons. E a Bíblia diz, meus irmãos, dons. Uns têm um dom para uma coisa, outros têm um dom para outra coisa. Não confunda dons com aquele Espírito Santo que desceu ali no Pentecostes. Ali foi o cumprimento da promessa, aonde o nosso Deus, ele estava ali mostrando para todos que ele derramaria, ele cumpriu essa profecia que diz que ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne. E ali foi o cumprimento dessa profecia. Então, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, e você não fala línguas, algum idioma, ou se você não fala línguas estranhas como eles falam aí, não fique triste. O mais importante é você crer em Jesus. Porque a palavra de Deus nos diz em Atos 16:31
creia em Jesus e ele salvará tu e tua casa. O que importa para nós é isso, meus irmãos. Crermos em Jesus. E ele preparará a nossa alma para viver com ele eternamente. E abençoará nossa casa e nossa família. Então, fuja dessas confusões. A igreja de Corinto, meus irmãos, que tem sido a igreja modelo para muitas religiões dos nossos dias. Eles dizem que falam línguas igual à igreja modelo, a igreja de Corinto. Se você ler as duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja, foi a pior igreja, meus irmãos, da Bíblia. A igreja de Corinto. Não queira imitar a igreja de Corinto. Era uma igreja problemática. Tinha todo tipo de erro naquela igreja. Não queira imitar os cristãos de Corinto. O nosso exemplo de fé, o meu e o teu exemplo de fé é Jesus Cristo. Não imite Corinto, não imite Éfeso, não imite Jerusalém, não imite pentecostais, reformados, qualquer outro título. O nosso exemplo de fé que nós devemos seguir e imitar é o Senhor Jesus Cristo. Imite a Jesus. Ande com Jesus, ame a Jesus. Sirva a Jesus em espírito e em verdade. Então, o verdadeiro dom de línguas é esse, meus irmãos. É que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles falaram idiomas, 16 idiomas. E o texto é bem claro, que todas aquelas nações que estavam ali entenderam o que os discípulos falaram. Que Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo. Que você possa procurar servir a Deus em espírito e em verdade. Se afaste de confusão, de engano, de erro. Sirva a Deus em espírito e verdade. E a palavra de Deus diz que se quisermos buscar um dom, o melhor dom que eu e você, que nós precisamos, está lá em 1 Coríntios capítulo 13, onde Jesus disse, meus irmãos, amarás, lá em São Mateus ele disse, amarás o teu próximo, amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Em Mateus ele falou isso. Mas lá em Coríntios ele diz, né, que o dom supremo é o amor. O dom por excelência é o amor. Se alguém disser para você, você tem um dom de línguas? Você fala, eu tenho o dom supremo, o dom do amor. Eu amo você, eu amo todos, em nome de Jesus. Eu tenho esse dom. E a Bíblia diz que Deus é amor. Que coisa linda, né? Deus é amor. Então é esse dom que eu e você devemos buscar. E se já temos esse dom, cuide, zele desse dom, para que muitas pessoas sejam abençoadas, muitas pessoas sejam edificadas. Que o propósito do dom é esse, dos dons é esse, edificar vidas. Então que o Senhor Jesus abençoe todos vocês, que todos vocês sejam guiados, abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus dê uma noite feliz, uma semana feliz e abençoada para vocês. Na próxima quinta-feira estaremos de volta em nome de Jesus. E mais uma vez, eu peço, entre lá no link, entre no canal, faça sua inscrição, dê lá um joinha, faça um comentário, participe desse canal, faça esse canal crescer, divulgue esse canal. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, minha irmã. Tenha uma noite feliz, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.